Boa noite. Boa noite aqui para mais uma live da jornada do mediador empreendedor. Atrasei um pouquinho, mas estou chegando. Sejam bem-vindos todos. Hoje não tem entrevista, não tem um convidado especial. Hoje são vocês comigo diretamente. Vamos estar juntos aqui essa noite. Hoje é o esquenta da imersão da jornada do mediador. E eu estou muito contente de estar aqui, estou muito animada para essa imersão que a gente vai fazer. E nós vamos estar hoje aqui. Eu estava no congresso, né? Como vocês sabem, fui para o congresso, foi muito bacana. Não sei quem pôde participar, quem estava lá, quem viu depois, né, no online. Mas foi muito bom e eu falei sobre o tema do empreendedorismo, que venho falando, né, há tanto tempo. Boa noite Wesley. Então, a live de hoje, eu vou falar um pouquinho, porque eu tenho recebido vários directs, várias mensagens. Boa noite, Lu, tudo bom, querida? Boa noite, chegou aqui também Ferreira. Enfim, eu tenho recebido vários directs e várias perguntas sobre a questão do empreendedorismo. Então eu resolvi fazer esse esquenta da imersão, justamente para a gente trazer alguns temas que eu acho muito interessante a gente estar conversando, né, sobre. Antes da imersão, a gente está conversando sobre esses temas. Três tópicos que eu separei, são vários questionamentos, várias perguntas. Como é que eu empreendo? Como é que eu abro uma empresa? Como é que eu faço um plano de ação? Enfim, são muitas perguntas. Mas eu escolhi hoje, para fazer esse esquenta, falar de três tópicos que eu acho que muitos trouxeram essa inquietação ou essa vontade de mudar nesse sentido, uma vontade de superar determinadas dificuldades ou determinados obstáculos. E esses três temas de hoje vocês podem estar perguntando, porque hoje o nosso intuito é também responder dúvidas de vocês. Tudo que vocês quiserem aí saber sobre o empreendedorismo, sobre a imersão, podem ir perguntando que eu vou estar respondendo. Mas eu escolhi três tópicos que são importantíssimos para quem quer empreender com a mediação. Um deles é por onde começar. Muitos me perguntam, muitos não sabem por onde começar. Alguns estão migrando, estão numa advocacia, né, contenciosa e querem incluir a prática da mediação ou querem incluir os métodos autocompositivos dentro do seu portfólio, né, querem trabalhar também com isso. Outros não querem mais do contencioso, querem ficar só com a mediação ou com os métodos. Alguns já estão na mediação, mas estão meio que perdidos, não sabem às vezes o nicho de atuação, não tem um foco, não definiram o seu público-alvo e isso dificulta muito para poder começar. Outros já estão há um tempo na mediação, já sabem o seu nicho, já sabem onde eles querem atuar, mas não têm clareza de como captar esse cliente, ou como aumentar a sua clientela, ou como fazer uma divulgação do seu serviço, tanto no marketing digital
como no presencial também, né? Como se fosse assim, uma vergonha muitas vezes de falar sobre o tema, ou como chegar nesse cliente e conversar sobre mediação. Então eu acho que esses tópicos são muito interessantes para a gente trazer aqui hoje. Eu vou começar falando das questões relativas a quem não sabe, né? Ainda está perdido, ainda não sabe como começar a empreender. Tem um ponto que é fundamental nisso, gente, que é clareza. Muitas vezes é a falta de clareza que não nos faz dar o primeiro passo. Então, quanto menos clareza você tem da sua situação, de como você está. Boa noite, Ellen, tudo bem? Então, quanto menos você sabe de como você está, a situação onde você está e onde você quer chegar, mais dificuldade você vai ter para dar os primeiros passos. Por quê? Porque sem clareza, você acaba tomando decisões inadequadas, você acaba indo pelo caminho que não seria o mais propício, e aí a tendência a dar errado é grande, e você acaba se arrependendo de ter feito aquela escolha, justamente por não ter tido esse tempo necessário de preparação para empreender na carreira. Esse planejamento para que você possa desenvolver seu plano, desenvolver suas estratégias, desenvolver o seu desenho, né, de carreira, com os objetivos, com metas estabelecidas, com definição do foco, né, do nicho. Você até pode atender vários públicos, não muitos, mas pode atender alguns públicos, né, alguns nichos de mercado. Mas é importante que você comece por um apenas, para que você possa criar conteúdo, para que você possa fazer um trabalho mais aprofundado para aquele público específico. Então, essa questão da clareza, ela é importantíssima. Existem várias formas, e na imersão vocês vão ver que a gente vai trabalhar isso, mas é a partir da clareza que a gente, inclusive, sai de um outro obstáculo muito grande para quem quer empreender, que é a procrastinação. A procrastinação é vamos dizer assim, a grande maioria de nós temos em algum nível procrastinação. E se não temos clareza, a possibilidade de procrastinar é muito maior. Porque a gente não define metas, a gente não prioriza metas e a gente corre o risco de ir adiando nossos projetos e nossos sonhos. Isso nos frustra, isso nos deixa desanimados, isso faz com que a gente fique muitas vezes estagnados, comece a duvidar até da própria habilidade, da própria capacidade de fazer mudanças, de tomar decisões. Então é muito importante que se trabalhe tanto a clareza como se crie métodos para se lidar melhor com essa questão da procrastinação. Tem um perfil que aparece muito, que vem muito nas minhas mentorias, que é o perfil da multitarefa. Eu, inclusive, tenho esse perfil e tenho trabalhado muito com isso, né? Aquele tipo de profissional que faz diversas coisas, que tem muitas atividades, até mais nós mulheres que temos funções dentro de casa, com os filhos, trabalho, às vezes 2 turnos, 3 turnos, tem atividades também com relação a pai, mãe, família, enfim, são tantas tarefas que acabamos assumindo e que às vezes a pessoa diz assim, eu sou tão ocupada, eu faço tanta coisa, mas assim, o quanto de resultado você tem com essa ocupação que você tem?
Então existe a pessoa que tem muitas habilidades, mas ela é assertiva quando ela prioriza determinadas ações que vão trazer mais benefício em pouco tempo. E tem as pessoas que se ocupam muito, só vivem ocupadas, mas não têm o resultado que gostariam ou que poderiam ter se fossem mais organizadas, se tivesse mais planejamento, se tivesse mais clareza e pudesse fazer realmente escolhas mais acertadas e mais assertivas. Então, é importante que a gente se dê conta, e é por isso que eu falo também da questão do autoconhecimento e como ele é importante para o mediador, para o advogado, né, de um modo geral, para o advogado que quer trabalhar com mediação, porque a mediação é o tempo inteiro você está trabalhando com a transformação do outro e com sua própria transformação. Não existe um mediador que não esteja o tempo todo, né, nesse exercício de autoconhecer-se, de criar, de aprender novas habilidades, de ampliar, né, as suas ferramentas para lidar consigo e com o outro. Então, essa questão da clareza e essa questão de você lidar melhor com esse comportamento, muitas vezes danoso, que seria o multitarefa, que não produz o resultado que gostaria, isso faz com que não se consiga empreender, porque empreender é entrar em ação. Empreender é você colocar em prática, né? É você partir para realizar algo que beneficia você e beneficie a sociedade ou o contexto onde você esteja inserido, né? E que você promova, né, e entregue aquele serviço para o qual você está se preparando. Mas a grande maioria que tem essa dificuldade fica muito no campo das ideias. Então, assim, eu tenho ideia de montar um curso, eu tenho ideia de lançar um produto, eu tenho ideia de trabalhar com tal coisa, eu tenho ideia de criar uma escola, abrir uma câmara, criar um escritório. Enfim, eu tenho muitas ideias, mas eu acabo não colocando em prática. O tempo vai passando, a gente tem uma vida muito corrida, e o que que acontece? Essa vida corrida, essa ocupação tão grande, diária, faz com que a gente não coloque os nossos planos em ação e faça com que a gente vá procrastinando o início dessa nossa mudança, o início desse nosso sonho, o início desse novo movimento que a gente quer para a vida da gente. Então, é muito importante que a gente procure métodos, procure cursos ou procure ferramentas que nos levem a ter resultados. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente pragmática, sou objetiva, gosto de solução, minha cabeça foca em solução. Então, eu sempre tive um perfil muito empreendedor. Quem não me conhece, né, não vai saber, mas assim, eu fui funcionária pública, pedi exoneração, né, do funcionalismo público e depois fui para a área privada, trabalhei em empresa, também não estava satisfeita, não estava feliz com o que eu fazia, porque eu tinha essa questão de empreender, de criar, de inovar, de querer fazer algo, de trabalhar para mim. Então, aí a pessoa pergunta assim, todo mundo é empreendedor? Não, nem todo mundo é empreendedor. E não tem nada de mais com isso. Tem pessoas que têm um perfil onde ela tem uma estabilidade, ou ela tem uma função pública, ou ela se contentar, às vezes, em estar trabalhando para alguém, não tem problema nenhum, né? Cada um tem a sua direção, o seu sonho, a sua missão. Mas para aquelas pessoas, por isso que eu falo especificamente para você que não está satisfeito com o que você está fazendo, você que sente que tem potencial dentro de você, que tem condição de realizar seu sonho,
de trabalhar para você ou criar um produto, criar algo novo, pesquisar um tema interessante, lançar uma ideia no mercado que ainda não foi tentada, você que tem um perfil mais ousado ou é aquela pessoa que os outros falam assim, nossa, você não para quieta, ou então, nossa, você está sempre querendo mais, você está sempre buscando algo. Então, assim, geralmente são perfis, né, empreendedores, são perfis que são inconformados, assim, né, eles são buscadores. E quem tem esse perfil, é muito importante que comece a prestar atenção, que é possível sim, com o pé no chão, né, tendo uma base bem solidificada, tendo responsabilidade financeira, tendo um planejamento para a transição de carreira. As coisas não podem ser feitas de forma irresponsável, mas com responsabilidade você pode sim começar a fazer uma ampliação da atividade que você já faz hoje, ou uma transição de uma atividade que você faz para alguma atividade que você queira exercer. No caso aqui, nós estamos focando em mediação para advogados ou para qualquer outro profissional, mas isso se aplica a qualquer área, né? Qualquer pessoa que queira empreender. E muita gente associa o empreendedorismo só a abrir um comércio, abrir um negócio. Não, o empreendedorismo é você ser empreendedor com a sua própria carreira. Então, mesmo que você esteja trabalhando para alguém, mesmo que você seja CLT, você ainda assim vai estar trabalhando para você mesmo. Em vez de você estar só correspondendo à expectativa do seu chefe ou correspondendo à expectativa daqueles que te contrataram, você vai estar dando o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor e quando você entrega algo de qualidade e fazendo aquilo com amor, com interesse, você se sobressai. Por isso que tem tantas pessoas que têm uma recolocação fácil no mercado, porque ela tem uma qualidade, né, de serviço e uma prestação de serviço que chama a atenção, né, de todos que a cercam, inclusive daqueles concorrentes que acabam atraindo. No caso da mediação, existem diversas possibilidades de você empreender com a mediação. Muitas pessoas ficam focadas apenas na questão da mediação no atendimento ao cliente, né? Então, ela foca em captar clientes para ela fazer mediação, seja de casal, seja em condomínio, seja em escolas, enfim, né, em empresas. Mas existe um campo vasto para que o mediador atue. Não necessariamente atendendo clientes, ele pode atuar de modo preventivo, ele pode atuar de modo consultivo, ele pode atuar de modo facilitando o diálogo, como eu mesmo sou chamada muitas vezes para ir para assembleias de condomínio, para ser facilitadora de diálogo. Vocês sabem que condomínio, assembleia de condomínio, tem muito conflito, né? Você pode atuar dando treinamento, dando cursos, você pode atuar como conflict coach. Às vezes a pessoa pergunta, o que é conflict coach? Na verdade, é um coach voltado para capacitar aquela pessoa que vai participar de uma negociação, que vai participar de uma mediação, e você treina ela, você capacita ela, habilita ela a entrar nessa negociação, porque ela não sabe. Então, você como expert, né, nessa área, né, você como mediador e negociador, você treina e você capacita essa pessoa para que ela possa ter melhores resultados nas negociações e nas situações que ela vai precisar negociar e vai precisar resolver conflitos.
Então, é uma área nova, é uma área que, inclusive, eu comecei tem 1 ano e pouco nessa área de coaching em conflitos, mas é uma área que vem dando resultado. Você pode também trabalhar com a implantação de núcleos, né, de mediação em diversas organizações, em escolas, instituições de ensino. Você pode trabalhar com núcleos de prática jurídica, você pode trabalhar com consultorias. Eu dou muita consultoria para a empresa, eu trabalho muito com mediação intra-organizacional. Você pode trabalhar com, ou seja, você é um design de soluções. Você é um design de soluções. Onde precisar de alguém que monte uma estratégia de resolução de conflito ou que queira uma consultoria em solução de conflito, isso é muito importante que nós mediadores, que a gente tenha a noção do quanto nós temos de espectro, o quanto nós temos de mercado a ser explorado. Com isso eu não estou dizendo que é fácil, mas o que eu estou dizendo é que é possível. O que eu vejo muitas vezes é que às vezes a pessoa está sem clareza, sem nenhuma clareza. E para ela fica muito difícil enxergar outras formas dela trabalhar, outros nichos que ela pode buscar. Entende? Então é muito importante que nós mediadores, nós tenhamos primeiro uma valoração do nosso trabalho. Eu acho que é muito importante isso. Tem mediadores que às vezes não se valorizam o quanto deveriam, porque são formações continuadas e diversas. Eu vejo quantos mediadores já investiram tanto a nível de tempo, a nível de capacitações, a nível financeiro, quanto investimento foi feito e eles ainda não conseguiram obter resultado, né? Então, quando às vezes a gente vai fazer uma mediação que nós precificamos essa mediação e nós vemos a pessoa achar que é caro, então assim, a pergunta que fica é: será que nós estamos valorizando o que a gente está fazendo? De que lugar nós oferecemos esse serviço? De que modo nós oferecemos esse serviço? Eu já vi pessoas oferecendo mediação parecendo que está pedindo um favor. E a pessoa fala com a pessoa assim, não, é esse preço, mas olhe, a gente pode fazer A pessoa nem disse que não queria, e aí você já tá, não tem problema, a gente pode parcelar em 3 vezes, ou então se você fizer o pacote, a gente pode fazer por tal preço. Ok, não tem problema nenhum em negociar com o cliente. Mas é importante que você saiba qual o valor do seu serviço. Você está vendendo por preço ou por valor agregado que você está levando para ali? Qual é o impacto da sua atuação naquela família, naqueles sócios, naquela empresa, naquele condomínio? Qual é o impacto do seu serviço? Qual é o benefício que você está levando para aquelas pessoas, para aquele contexto, para aquela situação conflituosa? Qual é o benefício? Então, quando a gente fala em vender nosso serviço, a gente não está vendendo algo material, a gente não está vendendo, né, um notebook, um celular. A gente está vendendo possibilidade de solução. A gente está vendendo possibilidade de conversação, de diálogo. E a gente se dedicou, estudou tanto para isso. Então, é tão importante que a gente se dê conta do quanto nós merecemos ser bem remunerados. E o cliente sente quando ele está conversando com alguém que sabe do que está falando, que passa segurança no que está dizendo, que que valoriza o seu próprio tempo, e quando ele está conversando com alguém que é inseguro, que não sabe o quanto cobra, que se puder fazer por R$50 faz.
é diferente. Por exemplo, eu posso escolher atender pessoas que precisam e eu quero atender e fazer aquilo gratuitamente para aquela pessoa, mas é uma escolha minha, né? Eu tenho meus clientes que eu atendo e não cobro nada, porque eu sei da necessidade e eu coloco um tempo do meu tempo para fazer esse serviço. Mas para quem pode, né, remunerar bem, é importante que o mediador tenha essa consciência, essa postura e que ele valorize o seu serviço. E isso faz parte, isso tudo faz parte quando a gente fala do empreender. Não é apenas uma questão de... apenas uma questão de uma matemática. Eu vou te dar uma fórmula e você vai aprender a fazer isso. Não, não é fórmula, é treino. Não é fórmula, é treino. E a gente pega ferramentas, a gente tem opções diversas, né, de aumentar, de melhorar essas habilidades. Ô Marcelo, que bom você tá aqui. Bom te ver, querido. Nicéia também. Cris, tudo bom, Cris? Tanta gente bacana entrando aqui. Eu vi que Douglas entrou também. Que bom que vocês estão aqui. Mas vocês já dão aula. Vocês não precisam aprender nada comigo. Só tem fera aqui. O Douglas, o Marcelo, todos falam aí empreendedorismo, dão aula nesse tema. Mas então, voltando um pouco, o outro ponto também que sempre vem é a questão da vergonha em divulgar seus serviços. Então, assim, hoje o marketing digital realmente não tem como a gente fugir dele. As pessoas, os mediadores precisam se utilizar do marketing digital, precisam se utilizar das redes sociais para divulgar. Até porque uma das queixas de nós mediadores é que a própria sociedade não conhece ainda, né, como deveria a mediação. Então, melhor canal não há do que esse para estarmos falando sobre mediação, para estarmos levando, né, o conteúdo da mediação para as pessoas. E eu sempre brinco, a gente tem que começar de dentro de casa. Então a gente começa a falar, a vender mediação, a falar de mediação, a criar uma cultura de mediação no nosso próprio contexto. Então eu te pergunto, sua família conhece o que é mediação? Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, seus amigos sabem o que é mediação? Jaque, querida, que bom! Estávamos juntas lá no congresso. Que bom que você está aqui. Então, você faz isso? Porque assim, gente, a gente cria cultura através das relações. A gente vai mudando essa cultura através das relações. Também, tô com saudades. E essas interações, essas relações, eu vou dar um exemplo. Eu estava outro dia no médico, tive que levar não sei quantas horas no médico, ali na sala de espera, né? E tinham duas pessoas assim do meu lado e tal, e puxaram conversa, começaram a conversar e tal e tal. Aí eu comecei a conversar e em dado momento falaram alguma coisa com relação a temperamento e não sei o que, e família. Na hora que levaram pro lado da família, eu digo, é aqui mesmo que eu vou falar de mediação. Só que tem uma coisa que é importante que vocês fiquem atentos. Na hora que você for falar de mediação com alguém, com as pessoas na rua, com pessoas que nunca ouviram falar de mediação, pelo amor de Jesus, não deem aula de mediação. Não tem nada mais chato do que a pessoa dizer... Você sabe o que é mediação? Olha, a mediação é um processo em que o mediador, né, ele é imparcial e ele vai ajudar as pessoas. Então, assim, pelo amor de Deus, vocês não estão dando aula. Então, é importante que vocês comecem a falar de quê? Da mediação? Não!
Vocês vão falar do conflito. É pelo conflito a porta de entrada, não é pela mediação. Então você começa a conversar sobre o problema e a partir do problema você traz a solução, que seria a mediação. Porque diga se todo mundo não gosta de falar de problema. Todo mundo gosta de falar de problema. Então você vai e pergunta, como eu fiz com essa moça que estava comigo, né? Disse assim, é o quê? Eles são marido e mulher e tem muito tempo que eles brigaram. Nossa, tinha criança. Comecei a me interessar pelo caso que ela estava contando. E como foi que resolveu? E não resolveu? Para depois, quando eu senti que ela, né, eu já sabia, estava entendendo do problema dela, e aí eu pude entrar com, perguntar, você já ouviu falar da mediação? Ah, mediação. Aí comecei a falar um pouco sobre mediação. Mas você percebe que a linha é diferente, que é por outra via que você vai até o cliente. Então, isso é uma prática. Então, assim, não existe uma receita de bolo para fazer isso. Existem algumas técnicas. Na imersão vocês vão ver que eu vou trazer algumas técnicas muito legais. Mas é treino. É treino. Vocês têm que começar falando de dentro de casa. Tem que começar falando quem está em volta de você, no seu dia a dia. É no banco, é no médico, é no dentista, é no aniversário. Enfim, né? Vocês têm que começar a serem divulgadores da mediação. Porque aí alguém, aquela tia que você encontrou no aniversário, ela vai dizer, ah, minha sobrinha trabalha com isso. Vou lhe dar o contato de minha sobrinha, porque minha sobrinha, ela faz um trabalho desse, que ela trabalha com isso, com o pessoal que está se divorciando, eu vou indicar ela. Então, é importante que vocês percebam que é uma rede que a gente vai construindo. É diferente, por exemplo, de quem quer vender um bem, né? Ele vai anunciar, vai dar um preço, a pessoa diz, barganha, tal, fecha aí. Não. A gente está vendendo um serviço, e um serviço maravilhoso. Pode sim, Ferreira. Pode sim. Depois você me passa um direct para mim. Ó, gente, se vocês tiverem dúvidas também com relação a isso tudo que eu tô falando, manda pergunta para mim, que aproveitem que eu tô aqui hoje, querendo conversar, querendo trocar ideia, responder perguntas. Alguém tem alguma pergunta para mim? Tá todo mundo sem pergunta hoje? Então tá, se vocês forem perguntando eu falo. Um outro ponto também que sempre me falam, eu vou entrar, na verdade, na imersão, vou aprofundar vários temas desse, né? Tem outros, e eu vou aprofundar, né? Vou trazer algumas ferramentas, algumas técnicas, né, para vocês, mas é só pra gente levantar algumas questões que eu sei que muitos me perguntam no privado e eu queria trazer a público, né? Eu queria que mais pessoas participassem. Então, um outro tema também que se fala muito é essa questão de vergonha de aparecer, né? Gente, é técnica. Também eu volto para a questão da técnica. Existem algumas técnicas que você aprende e que faz com que você comece. Voltamos ao mesmo ponto, percebe? Começar. O que acontece a maioria das vezes? Se é algo que eu não gosto tanto ou que eu sinto alguma dificuldade, o que é que eu faço? Eu não começo. Eu procrastino. E procrastinar não faz a gente empreender. Ah, mas e se der errado? Faz de novo. Faz de outro jeito. Ah, mas e se não gostarem? Não gostaram. Um outro ponto que é muito importante no empreender. Quando a gente vai empreender, a gente tem que parar de ficar olhando para os lados e começar a olhar para frente. Foco.
Se você fica olhando o que o outro está fazendo, se o outro está fazendo melhor, se alguém não gostou, se alguém está lhe criticando, se alguém está lhe copiando, você vai perder tempo. Deixa que falem, deixa que copiem, deixa que critiquem. Não tem problema. Se espelha naquelas pessoas que você admira, né, como referência para você, e olha para frente, vai fazer o seu caminho. Você sabe o que é que hoje mais se tem falta no caminho profissional, nas redes sociais? Autenticidade. É muito copia e cola, copia e cola, copia e cola. O que é que você faz de diferente? O que é que você tem de talento, de dom e que é o seu diferencial? Eu queria que vocês pensassem sobre isso. O que é que vocês fazem que é diferente das outras pessoas? O Marineide está perguntando, então por onde começar? Começar por você mesma. Primeiro você precisa fazer um mapeamento de você, certo? Então, assim, ter clareza de onde você está e onde você quer chegar. Clareza de quais são suas habilidades, o que é que você tem de diferencial e clareza do que você quer alcançar e que habilidades você precisa desenvolver. Vou dar um exemplo. Você é um mediador e você não sabe ainda em qual área mais ou menos você quer trabalhar. Se é família, se é empresa, se é condomínio. Então, assim, escolha uma. Qual que você mais gosta? Então, assim, você escolheu, você determinou, você acha que aquilo é o que você mais gostaria de fazer? Ou até aquilo que você já tem mais expertise, fica até mais fácil. Por exemplo, se você é uma pessoa que já trabalha com empresa, em advocacia empresarial, ou lida com esse mercado, né, organizacional, é muito provável que você tenha muita expertise em lidar com isso. Se você é uma pessoa que você já é síndica, já trabalha com condomínio, já fez moveu várias ações, por que não nessa área? Porque onde você tem expertise é onde você pode se desenvolver mais para começar. Não quer dizer que mais para frente você não possa ampliar seu atendimento ou até mudar a área de atendimento. Mas para começar é importante que você comece com algo que você tenha, uma área que você tenha mais expertise e que você goste daquilo que você está fazendo, né? E essa questão do autoconhecimento também é importantíssima. Então, essas perguntas é importante que vocês se façam, né? O que é que eu estou fazendo para começar? E o que é que está me impedindo de começar? O que é que eu acredito que me bloqueia? Entende? Então, assim, são perguntas que vão fazer você entender melhor a sua própria situação. E cada um pode estar numa situação diferente da do outro. Mas qual é a sua situação, né? Quais são seus entraves e quais são as características que podem te fazer fluir, te fazer caminhar? Então, empreender é isso, né? São camadas que você vai atingir, é um passo a passo. Não tem como você já partir para um plano de ação se você não sabe nem onde você está. Não tem como você criar estratégias para alcançar algo que você nem sabe o que é. Então, primeiro precisa ter essa clareza, para depois se utilizar das ferramentas para chegar em algum lugar. Sim, Marineide, o autoconhecimento na imersão, a gente tem autoconhecimento, a gente tem uma parte que é sobre o mercado de mediação,
A gente tem uma parte que é falando sobre o procedimento, né, da mediação, né, de como captar o cliente, de até chegar no contrato. A gente fala também sobre plano de negócio, plano de carreira. A gente, enfim, a gente vai ter, né, um conteúdo, assim, eu considero um conteúdo para a quantidade de tempo que a gente vai ter, é um conteúdo bastante interessante, bastante sólido, assim, para que vocês comecem, né? Claro que para que às vezes você estruture depois algo maior, precisaria de mais tempo, mas só com esse conteúdo eu acho que já dá para vocês começarem pelo menos, dá para vocês já terem bem mais clareza. E a gente também, né, tem um outro ponto, né, que seria o último ponto de hoje. Eu até coloquei aqui, né? O que a gente está fazendo para deixar de desculpas? Isso é uma coisa que eu percebo muito. Às vezes a pessoa coloca uma meta e ela diz assim: ah, eu não fiz porque eu tive que fazer uma ação, eu tive uma audiência, ou então eu tive um problema em casa. Ok, aí ela se propõe a mais uma meta, e aí chega o prazo da meta: ah, mas não deu porque eu tava com um problema. Então, assim, atenção com isso. Atenção com isso, porque, assim, muitas vezes são essas justificativas que são o grande engodo, né? Então, nós ficamos nos sabotando, nós ficamos protelando, dando justificativas, se queixando. Sabe quando a gente faz a formação de mediador, que a gente diz que nós somos responsáveis pelos conflitos que criamos e somos responsáveis pelas soluções que construímos. Não é verdade? Então, a gente trabalha com a gente trabalha com essa ótica da autorresponsabilidade e não da culpabilização. E a gente trabalha com a questão de não ficar na queixa, que tem a ver com culpabilização. Alguma situação é que foi responsável. Não, alguém foi responsável, alguém me tirou do meu foco. Então, assim, o mediador, ele estuda, ele se capacita para lidar com o outro. Mas o que ele aprende para lidar com o outro são as mesmas ferramentas que ele aprende para lidar consigo. O tempo inteiro. Ai, Ellen, eu também, Ellen, eu tô animadíssima. Inclusive, vou contar um segredo para vocês. Na imersão vai ter uma surpresa. Uma surpresa, vocês vão gostar. Mas eu não vou contar. Vocês vão ver lá no dia. Viu? Que eu adoro, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que, olha, deixa eu logo contar. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu sou animada, que eu sou, a cabeça não para. Sabe assim, a pessoa criativa, assim, não para a cabeça. Eu tenho que fazer até meditação. Tô tentando, juro que eu tô tentando fazer meditação. E eu gosto de inovação. É minha cara inovação. Meu Deus, adoro. Então, a gente vai ter algumas novidades nessa imersão, tá bom? Então, voltando, nós precisamos, enquanto mediadores, ter essa autorresponsabilidade e esse compromisso com as metas e as decisões que a gente toma. Sem acordo, nessa hora, não tem mediação. Inclusive, você sabe o que é que eu faço? Quando eu determino a meta, eu coloco uma punição para mim mesma. Tipo assim,
eu previ aquela data para eu terminar aquilo. Se eu não conseguir bater aquela meta, eu tenho que fazer, me dar algum tipo de, não é nem punição, mas eu tenho que fazer alguma coisa que me desagrade, vamos dizer. Ou não fazer aquilo que eu gostaria. É mesmo, Marcinha. Marcinha tá sendo menina criativa. Minha filha, imagina, ainda mais com lua em aquário, é uma beleza. Mas enfim, é muito importante que a gente tenha esse compromisso. A gente precisa botar na cabeça que nós somos nossos chefes. Nós somos os nossos chefes. Nós que escolhemos o nosso destino. A gente não é árvore, a gente não nasceu plantada em lugar nenhum. E quando a gente não está satisfeito, a gente tem que mudar mesmo. E ter a coragem de mudar. Ou pedir ajuda para que consiga mudar, porque nós somos humanos. Mas é importante que a gente se dê conta de que nós construímos a nossa carreira. Nós somos responsáveis por nossos resultados. Se a gente não está tendo o resultado que a gente gostaria, a gente precisa fazer ajustes e se comprometer e ir buscar esse resultado que a gente tanto quer. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que nós somos criadores e criaturas e nós somos responsáveis por nosso destino, por nosso futuro, por nossas escolhas, com o ônus e o bônus que elas trouxerem. Então, se a gente tem a possibilidade de se capacitar melhor, de ter melhores ferramentas, de ter um aprendizado que nos ajude a colocar em prática algo que pra gente não tá fácil, que não está tão claro, que não está tão, vamos dizer assim, óbvio, que a gente não está enxergando. Ótimo, a gente está tendo essa ajuda, a gente está tendo essa ferramenta. Agora é pegar esse material e colocar em prática. Veja quantos cursos a gente faz, quantos livros a gente lê, quanta coisa a gente já aprendeu. Aí você pergunta, colocou o que em prática? Colocou o que em prática? De tudo que aprendeu, de todos os cursos que já fez. O que é que colocou em prática? Às vezes nem lembra o que leu. Às vezes, eu aprendi isso naquele curso, 2010. E quando você adquire um conhecimento e você não coloca ele em prática, não é aprendizado. É um conhecimento apenas, que passa com o vento. Para virar aprendizado, precisa ir para a prática. Você aprendeu sobre escutativa. Se você não escuta ativa, se você não exercita a escutativa no seu dia a dia, você treina, você exercita a ferramenta, você vai ter muito mais dificuldade na hora de atender o seu cliente. Entende? Eu não tenho escutativa, mas na hora de atender meu cliente eu tenho muita escutativa. Não existe. A gente precisa estar exercitando com a gente aquilo que a gente vai aplicar com o outro. Entende? Eu aprendi perguntas. A ferramenta das perguntas. Que maravilha! Você pratica? Você faz perguntas reflexivas? Perguntas poderosas? Perguntas sistêmicas? Que tipo de pergunta você usa no seu dia a dia? E qual o efeito dela? Então, assim, para cada ferramenta a gente vai aplicando. Então, assim, o empreender passa por isso, né? O empreender, por isso que eu gosto do empreendedorismo. Porque é você ser mediador, mas você ter uma cabeça de negócio. É você ser mediador, é você ser inspirado pela mediação, você saber que é algo que a gente faz com o coração, que a gente ajuda pessoas, que a gente promove a pacificação, promove o diálogo,
é algo tão, tão de Deus, né? É algo tão... eu sou apaixonada pela mediação, quem me conhece sabe, né? Mas assim, a mediação é tão maravilhosa, mas a gente também, né, tem que pagar boleto, a gente também tem que ter resultado, a gente também tem que se sentir crescendo. Ser mediador é uma profissão, além de ser uma missão. Também é uma profissão. E a gente precisa valorizar essa profissão. Neuzinha está perguntando, como você avalia o mercado de trabalho para o mediador? Ô, Neuzinha, é porque você chegou um pouquinho depois, eu falei disso um pouco antes. Mas eu acho que é um desafio, né? Eu não acho que é um mercado consolidado de forma nenhuma, tem muitos desafios pela frente. Agora, eu acho que existe muito campo a ser explorado ainda, que não foi explorado, que as pessoas não conhecem. Então, é um trabalho de base, são duas coisas na minha opinião. É um trabalho de divulgação com a sociedade, porque tem muito mediador que fala para outros mediadores, né? Então, ele vai chover no molhado, porque ele vai ficar falando sobre mediação para quem já faz mediação, ou para quem é colega. Então, assim, ele está falando para o mesmo. Ele tem que falar para quem não conhece mediação, né? Então, para quem ele está falando? É uma pergunta. Você está falando para as pessoas que deveriam estar ouvindo? Uma outra coisa, vai depender também do perfil do mediador. Então, assim, aquele mediador que tem mais proatividade, que tem mais foco, que sabe se comunicar assertivamente, que sabe onde procurar seu cliente, que sabe como vender seu serviço, que tem estratégias para alcançar, né, esse resultado, ele vai se dar, né, bem melhor do que aquele mediador que está esperando, né, que está sentado esperando que o cenário da mediação mude para que as coisas melhorem, para que os clientes venham até ele. São dois perfis completamente diferentes. Você tem o direito de escolher, você pode escolher ficar assim, né, fazendo o que você já faz, enquanto a mediação cresce, enquanto a mediação vira algo, né, fica mais conhecida, o mercado aquece mais, enfim. E você, enquanto isso, vai trabalhando com algo que você não gosta tanto, ou vai fazendo outras coisas da sua vida e fazendo a mediação, né, pontual ou como um plano B e tal. Agora, se você realmente quer empreender na mediação, é importante que você tenha essa postura proativa e empreendedora, para que você crie a sua clientela, para que você vá atrás da sua clientela. Você não espera ela vir, você vai atrás da sua clientela. Para isso, você precisa ter ferramentas, você precisa ter clareza, você precisa ter comprometimento, você precisa ter persistência, você precisa ter um plano, você precisa ter conhecimento, né, formação, conhecimento técnico, você precisa ter habilidades, né, de interpessoais, inteligência emocional, autoconhecimento, enfim, você precisa ter essas soft skills que dão esse embasamento para que você se destaque, né, na carreira. Sim, Neuza, a gente vai falar sobre isso na imersão. Hoje é só o esquenta mesmo. Hoje eu só estou trazendo os temas assim. E se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer, né? Eu já estou finalizando, né? Que a gente já chegou em 1 hora. Passou assim, ó, voando, né? Então me achei. Quem tá gostando, me fala aí. Conta aí pra mim. Quem é que tá aqui que já tá na imersão? Ah, Dea, essa daí eu só vou lhe responder lá na imersão, ó. Essa daí daria uma live inteira. A pergunta dela, como se tornou um negócio, né? Eu vou responder essa na imersão. Você tá na imersão, Dea? Tá, você tá. Você vai saber tudo sobre isso lá na imersão. Mas assim, gente, a mediação, ela
a questão da remuneração, da lucratividade, de ganhar dinheiro com mediação, ela é a ponta. Ela é a... Vamos juntas, Dea, vamos. Ela também. Oi, Marineide também tá animadíssima. A gente vai ser uma animação, essa imersão. Se você não se inscreveu, quem tá aqui me escutando, não se inscreveu ainda, eu estou esperando, hein? Pode se inscrever, vai lá no direct, manda mensagem, ou então na bio. Enfim, acho que tem na bio também. E dizer eu quero. É só dizer eu quero que eu mando o link da inscrição. Então, como eu estava dizendo, essa questão da remuneração, precificação, né? Vamos dizer assim, a cereja do bolo. Entende? Tem um caminho para se chegar a isso. Isso é a consequência. Não pode ser o foco. Quando você tem um foco no ganhar o dinheiro, é como se você estivesse vendendo uma mesa, uma cadeira. Entende? Não é esse o nosso serviço. Nosso serviço, né, ele é tão valoroso que as pessoas elas têm que remunerar a gente com gratidão. Elas têm prazer em pagar a gente porque elas estão tão felizes, elas estão tão satisfeitas. Ou elas podem não sair tão satisfeitas assim, mas pelo menos mais aliviadas, né, de terem tido um espaço de diálogo, né? Que elas vão ter o prazer, né? Vão ter vão pagar com satisfação pelo serviço que elas receberam. Isso é que é o melhor, né, da questão. E quando vocês sabem disso, né? Quando a gente precisa de um serviço e que a gente vai buscar esse serviço e a gente tem um resultado bom, a gente tem um resultado satisfatório, a gente paga com mérito, a gente paga com gosto, como a gente diz, né? Então, a gente vai estar falando disso, a gente vai aprender algumas técnicas para a gente fazer isso, mas é importante que vocês saibam que isso é a consequência do que vocês precisam construir antes de chegar nisso, entende? É uma construção mesmo, né? A questão de você criar autoridade. Como é que cria autoridade? Como é que cria autoridade? A gente vai falar disso na imersão. Você não pode perder, não. Não fique de fora, não. Gente, eu tô terminando. Já tem mais de 1 hora eu aqui. Pense. Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes de eu encerrar? Neuzinha. Marineide, quer fazer mais alguma pergunta? Soraya. Soraya tá na imersão também, não tá, Soraya? Ellen, Neuza, Dea, Marcela. Sheilinha não pôde vir, né, Neuza? Depois ela aparece, ela sempre vê as lives. Então, pessoal, vou terminar nossa live. E para terminar nossa live, bora. Você vai, Neuza? Você vai na imersão, né? Obrigado, Marineide. Tô te esperando lá, hein? Vai ser muito bom a gente estar junta. E para quem ficou até aqui, até o final agora, eu vou deixar uma pergunta no ar. E vocês me respondem lá na imersão, combinado? Vou deixar a pergunta aqui para vocês. Anotem aí. Vocês estão com papel e caneta? Então, se vocês estiverem com um papel e uma caneta, anotem aí minha pergunta. A pergunta é a seguinte. Se nós nos encontrássemos daqui a 1 ano, só daqui a 1 ano,
O que você acha que precisaria ter acontecido, né, na sua carreira, no seu trabalho, né? O que você acha que precisaria ter acontecido para você ter conseguido essa realização ao final? Faz de conta que a gente está se encontrando daqui a um ano e você vai estar me contando o que aconteceu, o que você, né, imagina que deveria ter acontecido. Então, se a gente está um ano lá na frente, você vai me contar o que aconteceu para que você tivesse conseguido o resultado que você queria. Tá bom? Escrevam, reflitam sobre isso, sobre o que a gente conversou aqui. Façam perguntas, escrevam suas perguntas e venham para a imersão, tragam suas dúvidas e a gente vai ter muito mais tempo do que hoje para a gente estar aprofundando esses temas e estar podendo de alguma forma contribuir para que vocês decolem. Porque minha alegria é que vocês realmente empreendam e vão atrás do sonho de vocês, tá bom? Um beijo, queridas, queridos. Até breve. Um beijo a todos. Semana que vem, segunda-feira, temos entrevista e um convidado, ó, especial. Voltamos com a live da jornada com mais um convidado na segunda-feira que vem, às 8 da noite, tá? Um beijo grande, ó, gratidão. Tchau, queridos, queridas.